Oi, primeiro ano, tudo bom? Hoje eu tô gravando aqui da minha sala, tá? Porque no escritório tá batendo muita luz agora e eu queria aproveitar enquanto a Olivia tá dormindo, sabe? E, enfim, luz demais lá, daí eu vim trazer vocês aqui pra minha sala, tá? Tem um abacaxi ali em cima, isso aqui foi a minha avó que bordou, né? Minha vozinha que faleceu aí quando eu tinha já 30 anos, enfim, mas ela ficou bem velhinha. Isso aqui foi ela que bordou, olha que legal. Significa acorde feliz. E aí tem aqui um Home Sweet Home e ali em cima umas coisas que eu comprei no brechó, sabe, antiguidades. Aquilo ali foi uma velhinha que bordou. Isso ali é uma senhora que eu não faço ideia quem é. Comprei no brechó, mas ela parecia tão feliz esquiando. Eu falei, vou trazer ela para casa. Ali tem imagem da Olivia e mais um quadro que eu andei catando por aí, entendeu? Então essa aqui é minha parede. Massa, né? Pessoal, o negócio é o seguinte: o meu computador estragou. Ah, fiquei tão feliz. Tinha 5 aulas gravadas ali e 5 aulas para vocês. O trovadorismo inteiro estava gravado no meu computador e eu não tinha conseguido colocar no YouTube ainda, porque demora muito para subir. E nesse meio tempo pifou, entendeu? Tá no concerto. Meu irmão me emprestou esse note aqui que eu tô usando. Ele falou para eu cuidar bastante porque ele é bem caro, né? Então eu não vou contar para ele que meus gatos já andaram dormindo em cima dele. Vocês também não contem. E vamos embora, né? Vamos continuar. Quer dizer, as aulas que eu tinha gravado, eu vou ter que regravar. Ai, caramba. Eu achei que ficaram legais, né? Mas então vamos regravar. Bora. Provavelmente não vão ficar tão boas assim quanto aquelas, né? Mas enfim, vamos lá, do começo. Agora que eu já apresentei minha sala para vocês, o negócio é o seguinte. Depois eu vou colocar a explicação, ó. Comecem em 2 minutos e 3, né? Ou antes é só enrolation. Na verdade, eu conversando um pouco com vocês, tá bom? Não ficar só dando aula, certo? Espero que vocês estejam bem. A gente tá aqui também na quarentena, né? Vamos que vamos. Pessoal, por enquanto a gente estava estudando o que é básico na literatura, né? Saber o que é uma metáfora, o que é um soneto, o que é o gênero lírico, dramático, épico. Isso aí são coisas, assim, é a base, tá? De tudo que você vai precisar aí durante os anos enfim, de ensino médio, assim, sobre literatura, é a base. Agora a gente vai começar no assunto propriamente dito, tá bem? Qual que é o assunto? O assunto é a história da literatura em língua portuguesa, né? Principalmente a literatura brasileira. Então a gente vai estudar o romantismo, o realismo, o naturalismo, a Semana de Arte Moderna de 1922. A gente vai estudar toda essa linha, tá? Todo esse período, tá bom? Muito bem. Quando é que começou a literatura em língua portuguesa? Começou em Portugal, né? Começou lá em Portugal, porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto e tal. Vocês sabem que lá, 500 anos antes de Cristo, os gregos já estavam escrevendo a Ilíada e a Odisseia, ou seja, a história da Guerra de Troia, a história de Heitor, Ulisses, Ajax, Agamenon. Ajax daí não é só um produto de limpeza, né? Ele é também um grande guerreiro da história da mitologia, enfim, da grega, né? E da história da Ilíada de Homero. Pois bem, 500 anos antes de Cristo eles já estavam escrevendo isso. E no resto da Europa? Bom, no resto da Europa eles estavam caçando javali na floresta. Sabe Asterix e Obelix? Então, né, era aquilo assim, né? E aí, no norte da Europa, nos países mais do norte da Europa, a literatura começa mais tarde, tá? Os gregos, eles eram muito avançadinhos, assim, né? Então, quando estava todo mundo ainda muito sem cultura muito escrita, assim, eles já tinham desenvolvido grandes obras da literatura. Para vocês terem uma ideia, lá na Inglaterra, o texto mais antigo que existe em língua inglesa é um texto chamado Beowulf. Beowulf fala sobre um guerreiro que consegue destruir, matar um monstro horrível chamado Grendel, que matava as pessoas e comia carne humana. Então, o Beowulf é um grande herói que consegue matar Grendel, né? E esse texto,
ele é do século XIII. Mas isso, atenção, é uma cópia que é do século XIII, porque o texto original eles acreditam que seja mais antigo ainda, né? Então, o primeiro texto literário da Inglaterra é um texto da Idade Média, entendeu? Então, enquanto você tem lá os gregos já escrevendo, Homero já escrevendo 500 anos antes de Cristo, no resto da Europa as coisas vão começar mais tarde. Então, o primeiro texto literário, ó, não vale lista de compras, não vale coisas como fui caçar e já volto, não. Agora a gente está falando de texto literário. E o texto literário mais antigo da língua inglesa é esse Beowulf, tá? Tem um filme, o filme, ele, aliás, eu achei ele bem ruim, assim, tá? Tem Angelina Jolie, é computação gráfica, se você quiser, você pode dar uma procurada. Beowulf se escreve, tá? Muito bem. E em língua portuguesa, qual é o texto literário mais antigo? É uma letra de música chamada Cantiga da Ribeirinha. Cantiga da Ribeirinha, é. E ela é de Paio Soares de Taveirós, escrita em 1089 ou em 1098, porque as pessoas não têm certeza da data, porque aquele pergaminho ele estava tão velho, tão detonado e tão assim que não dá para saber se é 1089 ou 1098. Agora vamos combinar que de qualquer maneira é velho pra caramba, né? Recapitulando, Grécia, textos muito antigos, é o berço da civilização ocidental, então você tem textos literários muito antigos já, e enquanto que no resto da Europa as coisas começam ali pela Idade Média, né? Então em Portugal, músicas, Cantiga da Ribeirinha. O que é a Idade Média? Vocês vão estudar isso legal em História, mas só para a gente se situar, eu trouxe um livro da minha filha. Meu primeiro livro de castelos. Então, assim, pensou a Idade Média, você tem que pensar em feudos, senhores feudais, suzeranos, cavaleiros, servos, que são os vassalos, né? E aí você consegue mais ou menos lembrar o que é a Idade Média, certo? Então, aqui, a nobreza, teocentrismo, né? Você tem a religião muito forte, tanto que aqui nesse livro eles falam que tem a missa das 7 horas da manhã, depois tem a missa das 9 horas da manhã, né? Tem missa. Então, teocentrismo muito forte. E aí você tem aqui o dia a dia, como é construído um castelo, né? Como é o dia a dia aqui dos nobres e os servos já acendendo fogo e carregando barris. Então você lembra ali das cruzadas, você lembra da peste negra, né? A peste negra, fala-se bastante agora de peste negra, de gripe espanhola, porque foram outras pandemias, né? Que atacaram aí a humanidade, né? Em outros séculos e a gente teve que lidar, eles tiveram que lidar com isso. E muitas, muitas, muitas mortes, né? Então, é isso, pessoal. Aqui, né, os nobres, e você tem, é claro, né, bem legal aqui a vila dos servos, né, e assim por diante. Muito bem, vamos voltar para a literatura, tá? Agora que a gente já lembrou que é a Idade Média. Teocentrismo, Deus como medida de todas as coisas, tá? Por que a gente fala em trovadorismo? Tem a ver com trovoada? Não, não tem nada a ver com trovoada. Trovadorismo tem a ver com este carinha aqui. O que é esse cara? Repara que aqui tem um bobo da corte, tem o sujeito fazendo malabarismo, você tem... o que é isso? O que está escrito aqui, ó? Animadores de festas. Então havia festa no castelo e tinha os animadores. Pois bem, esse sujeito aqui tem gente que chama de bardo, né? São bardos, menestréis, e a gente pode dizer também que são trovadores. Qual que é a diferença entre um menestrel e um trovador? O menestrel é o cara que canta. O trovador, ele não apenas canta, ele também compõe, ele escreve as músicas. Então, o texto mais antigo que se tem notícia, literário em língua portuguesa, é uma cantiga de um trovador medieval, por isso, trovadorismo, certo? A maioria dessas pessoas, vamos lembrar que elas eram analfabetas, certo? Não sabiam ler, não sabiam escrever.
Mas esses caras, eles escreviam música. Música vale como poesia? Vale. Porque lembra que durante muito tempo a poesia era cantada, inclusive na Grécia Antiga, os poemas, a Ilíada e a Odisseia também foram feitos para serem cantados, né? Então esse cara escreveu, né? Esses trovadores escreveram as primeiras músicas, certo? As primeiras poesias. As primeiras poesias são, na verdade, letras de músicas de trovadores medievais. Era em português muito antigo, um português medieval, que nem português não era ainda, tá? Aquilo era chamado de galego-português, porque era uma mistura assim de português com espanhol e uma coisa assim que hoje em dia você precisa quase de tradução, né, para conseguir entender, porque é muito arcaico o que esse trovador, né, escrevia, certo? E esses textos, eles são raríssimos, foram encontrados apenas 3 cancioneiros, 3 livrinhos com letras de músicas medievais, um na Biblioteca do Vaticano e 2 no fundo de um mosteiro lá em Portugal, lá no fundo sabe? Como assim foram encontrados? Gente, passaram-se 900 anos, aquilo ali foi esquecido no meio de livros antiquíssimos. E quando foi redescoberto, eles olharam, cara, isso aqui é letra de música da Idade Média, isso aqui é poesia. São os poemas mais antigos que se tem notícia em língua portuguesa. Já deu 11 minutos, eu vou parar, porque a próxima aula é bem importante, assistam, porque daí a gente vai ver a diferença entre os 4 tipos de cantiga que existem. E você tem que saber quais são esses 4 tipos: cantiga de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Precisa saber a diferença, tá bem? E é bem legal. As de amor são muito fofinhas e as de escárnio são zoeira. Zoeira never end, tá? As de maldizer, então, tem palavrão e eu não posso fazer vídeo sobre elas. Olha que legal. Não posso, porque daí eu tenho que falar palavrão aqui. É mole? Então, as cantigas desses caras aqui, você tem tanto coisas que falam de amor, como você pode ter também coisas muito, muito esculachadas, tá? E vocês vão gostar, tá? Próxima. Daqui a pouco a gente continua. Vou dar um pause aqui. Vai tomar uma água, vai comer alguma coisa e já volta para assistir a próxima aula.